Bandeiro, com a valorização do bezerro, muita gente tem ficado na dúvida na hora de comprar as suas reposições. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer uma análise aqui com vocês, com 3 lotes, com 3 preços e peso diferente, para a gente ver se é melhor comprar um bezerro mais leve ou se é melhor comprar um bezerro mais pesado. Primeiro vai ser um lote de bezerro pesando 180 kg, ou seja, 6 arroba, tá? Depois a gente vai comparar, a gente comprar um bezerro já mais maduro de 7 arroba, comparar se a gente for comprar um bezerro, um garrote, na verdade, já, né? De 255 kg de peso vivo, aproximadamente 8,5 arroba. Vamos ver qual que é mais interessante com os preços da região aqui, fechado? E a intenção é o seguinte, a gente vai trabalhar como se a gente fosse trabalhar somente com a recria, ou seja, a gente vai pegar esse animal, fazer a recria durante um ano, tá? E depois vender ele como boi magro, em torno de quantas arroba? 12 arroba, ou seja, vai entrar um bezerro de 6 arroba e vai sair um boi magro de 12 arroba lá no final pra gente vender por confinamento. Vamos fazer aqui o cálculo de ágio em cima do valor de venda desse boi magro, fechou? Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui para ver qual que é mais interessante. Para isso, boiadeiro, vamos utilizar nossa planilha aqui de ágio, tá automática, 2.0, versão atualizada, pra gente precisar ficar fazendo tudo na mão. Já tem vídeo aqui no canal te mostrando como faz tudo esse passo a passo. Então vamos direto para a planilha. Então vamos lá, boiadeiro, vamos preencher aqui os dados da planilha, porque ela vai fazer o cálculo automático pra gente, sem dor de cabeça, sem ficar enrolando muito, tá? Primeira coisa, a gente vai preencher aqui, ó, qual que é o preço de venda da arroba do boi gordo ou do boi magro. Quando você for vender, você vai vender ele quanto? Ah, R$ 388, tá? Que eu coloquei aqui o preço de venda desse boi magro. Hoje tá girando em torno de 380, R$ 390 um boi de 12 arroba, magro. Então vamos preencher aqui, ó. Qual que é o peso de compra dos animais que eu tô comprando? Vamos fazer primeiro do lote 1, que é o bezerro de 6 arroba, ou seja, 180 kg de peso vivo, correto? Vamos calcular aqui, ó. Ela já calculou automático aqui, ó. 6 arroba. Qual que é o valor de um bezerro hoje de 6 arroba? Não se engane com o preço que eu vou colocar aqui. Por quê? Porque é um bezerro leve, tá? A planilha vai mostrar pra gente o que é o valor da arroba desse bezerro. Hoje, um bezerro de 6 arroba, ou seja, 180 quilos, um bezerro leve, tá em torno de quantos? R$ 2.880 aproximadamente aqui na minha região, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Olha o valor da arroba desse bezerro, que ele já até calculou aqui, ó. O valor da arroba desse bezerro tá saindo a R$ 480 a arroba, tá? Qual que é o período que eu vou trabalhar dentro dessa fazenda até vender esse bezerro? Vamos colocar um ano para recria, sair de 6 e para 12, ou seja, produzir 6 arroba em cima desse bezerro dentro da fazenda? Então vamos colocar aqui 365 dias, beleza? Olha só as informações que a planilha já entregou pra gente aqui, ó. Esse bezerro está saindo com o valor de arroba de quanto? R$ 480 a arroba desse bezerro. A arroba desse bezerro. E a gente vai vender ele como boi magro por quanto? R$ 388, tá? Isso dá quanto de ágio, Douglas? Por arroba. Por arroba, isso está dando R$ 92 de ágio. O que é isso? A arroba do bezerro está R$ 92 mais caro que a arroba do boi magro, que é o valor que eu vou vender, tá? Isso representa quanto? 23,71% de ágio. Se você pegar aqui o valor de R$ 92, que é o valor do ágio por arroba, e multiplicar pelo peso do animal, que é 6 arroba, vai te entregar esse resultado aqui, ó, R$ 552 de ágio por animal. Então, ou seja, um animal de 6 arroba, onde eu tô pagando R$ 480 por arroba nesse bezerro e vou vender ele como boi magro a R$ 388, ele tá chegando com ágio total por animal para mim de quanto? R$ 552 de ágio por animal. O que isso significa? Que esse animal já está chegando, me dando prejuízo a R$ 552 por animal. Não é por lote, é por animal. Fechou? Entendeu até aí? Então vamos anotar isso aqui. Olha só como é que tá o ágio desse bezerro. Então, Éder, só por questões aqui didática, tá? Vamos supor que a gente vai fazer a recria e engorda. Não vai ser o exemplo aqui, mas só para você ver como é que esse ágio aumenta. Vamos supor que a gente vai vender como boi gordo. A gente vai fazer a recria e a engorda, tá? Então o valor da arroba do boi gordo hoje, a média aqui na minha região, R$ 330. Olha para onde que vai o ágio, ó. Vai para 45,45% de ágio, tá? Mas só que a gente está fazendo uma simulação aqui que a gente vai trabalhar só com recria. Então a gente vai vender esse bezerro como boi magro, R$ 388 o valor da arroba desse bezerro. Ou seja, o ágio já cai para 23,71% de ágio na arroba do animal, beleza? Agora vamos calcular o valor do animal com 7 arroba, como se eu fosse comprar o animal do lote 2. O lote 2 são os animais Nelore, igual o lote 1, porém mais pesado. Vamos lá calcular? Qual que é o preço de venda do boi magro? R$ 388, é a mesma simulação, certo? A gente vai vender com o mesmo peso lá no final. Qual que é o peso de entrada desse bezerro? Opa, mudou, 210 quilos. Tô comprando um animal mais pesado agora, certo?
Ou seja, 7 arroba, ela já calculou para você. Qual que é o preço desse animal agora? Bom, na minha região hoje, um animal de 7 arroba, macho, Nelore, está em torno de R$ 3.255 aproximadamente, tá? Olha só, ele já calculou. O preço da arroba desse animal de 7 arroba, tá? Ele tá saindo a quantos? A R$ 465 a arroba. Mais barato que o bezerro. Porém, ele é mais pesado. Ele é mais pesado. Ou seja, qual que é a diferença de ágio agora por arroba em reais? R$ 77 de ágio aqui, ó. Tá? Por arroba desse animal de 7 arroba. Comparado ao quê? Ao boi magro. Eu vou vender ele como boi magro. Isso representa quanto? 19,85% de ágio, tá? Na arroba desse animal de 7 arrobas que eu estou comprando, que é o lote 2. E qual que é o ágio total por animal? Bom, R$ 77 é o valor do ágio por arroba, vezes o peso do animal, que é 7 arroba, vai dar quanto? R$ 539 de ágio por animal. Você viu que ficou bem próximo do que o valor total de ágio do bezerro de 6 arroba? Mas isso é coisa pra gente discutir mais pra frente. Vamos agora aqui calcular, deixa eu anotar aqui. Eu quero discutir com vocês outra coisa, além do ágio, tá? Agora a gente tem uma outra opção, que é, em vez de comprar bezerro de 7 ou de 6 arroba, a gente pode comprar já um garrotão já mais maduro, de 255 kg de peso vivo, aproximadamente 8,5 arroba. Qual que é o valor de venda desse animal no futuro? Lembra? Só vou fazer recria. Também será a mesma R$ 388 a arroba que eu vou vender como boi magro. Beleza? Qual que é o peso de entrada? Agora muda, 255 kg. Um animal mais pesado, tá? Ou seja, 8,5 arroba. Qual que é o preço desse animal hoje aqui na minha região? Em torno de R$ 3.570 um bezerro desse, tá? Douglas, na minha região mais caro, é mais barato. Calma, Deus, eu só tô te mostrando como é que se faz o cálculo, tá? Faça conforme a sua realidade, beleza? Eu vou colocar aqui 365 dias também para diluir esse ágio aí, beleza? Olha para quando foi agora o valor da arroba desse bezerro. Caiu ainda mais, tá? O valor da arroba desse bezerro tá saindo a quanto? R$ 420. Qual que é o ágio desse bezerro aí por arroba em reais? Somente R$ 32 de ágio por arroba. Isso representa quanto? 8,25% de ágio. 8,25% de ágio. O que você percebeu? Quanto mais pesado o animal, menor é o ágio por arroba, correto? Então a gente tem esses dois dados aqui, ó. O lote número 1, pesando 180 kg, com valor de R$ 2.880, tá, por animal. Já o lote 2, um bezerro de 7 arroba mais pesado, pesando 210 kg, com valor aproximado aí de R$ 3.255 por animal. E agora esse lote aqui, que é um lote de animal de 255 kg de peso vivo, ou 8,5 arroba, que já está me custando já 3.570. Agora vamos discutir aqui caso a caso. Primeiro, o que eu quero que você analise aqui na hora de você tomar a decisão, para te ajudar na hora de tomar a decisão. Não é olhar somente os preços. Se você olhar somente os preços, boiadeiro, você vai olhar aqui e falar, bom, qual que é o mais barato aqui? O mais barato aqui tá sendo o quê? A arroba mais barata. Ah, a arroba do lote do bezerro de 8,5 arroba, de a R$ 272 a arroba desse animal. Só que olha o peso dele, 255 kg de peso inicial. O que eu quero que você analise aqui comigo? É olhar o quanto você tem ainda para produzir, qual que é o espaço de arroba que você tem para produzir dentro da sua fazenda e qual que é o custo do ágio que você tem que diluir ainda. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Ó o bezerro, ó o lote 1 aqui, ó, dos bezerros de 6 arroba, tá? Qual que é o valor da arroba dele? É o mais caro, R$ 480. Tá aqui, ó, R$ 480 o valor da arroba desse bezerro. Só que aí você vem agora pra cá. Qual que é o ágio desse animal? O ágio total, tá? É de quanto? O animal de 6 arroba? R$ 552, correto? Então, qual que é o ganho de peso que você tem? Lembra? Qual que é o peso final que a gente deseja? 12 arroba, 360 quilos, certo? Então, qual que é o ganho de peso que você tem ainda para colocar dentro da sua fazenda? Bom, eu estou começando com 180, eu preciso colocar mais 180 quilos de peso vivo nesse animal para ele chegar às 12 arroba, correto? Beleza. Então, agora aqui, lembra que ele tá te devendo isso aqui ainda, ó. R$ 552. Então, dessas 6 arroba que eu tenho para produzir dentro da fazenda, até chegar às 12, quanto eu vou ter que gastar dessa minha produção para pagar esses R$ 552? Então, aqui a gente vai fazer o custo do ágio, tá? Vamos diluir esse ágio aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar o valor total do ágio do animal, tá aqui, tá? E a gente vai dividir pelo valor de venda dessa arroba, de boi magro.
Ou seja, R$ 552 dividido por R$ 388, que é o valor de venda desse boi magro. Tá? Vamos calcular aqui. R$ 552, que é o valor de ágio que tem ainda desse animal que eu comprei agora, do lote 1. Dividido pelo valor de venda desse animal como boi magro lá no futuro, que a gente colocou aqui uma simulação de R$ 388 como boi magro, qual que é a quantidade que eu vou ter que produzir só para pagar o ágio? Aproximadamente 1,42 arroba. Ou seja, dessas 6 arroba, 1,42 arrobas vai ser só para pagar o ágio desse animal, tá? Vamos colocar aqui, ó. 1,42 arroba, tá? Aproximadamente. Porque você viu que deu um número quebrado. Você entendeu, boiadeiro? Eu vou te explicar de novo aqui no lote 2, tá? Agora vamos pro lote 2. Lote 2, o valor da arroba desse bezerro de 7 arroba tá saindo a R$ 465, mais barato que o lote 1. Percebe? Quanto mais pesado o animal, mais barato vai ficando o valor da sua arroba, menor vai ficando o ágio. Então, qual que é o ágio total que eu tenho por esse animal aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. R$ 539 o valor de ágio total desse animal. É muito próximo do valor do ágio total que eu tenho com o lote 1, onde a arroba é R$ 480, ou seja, R$ 15 mais cara que o lote 2. Então vamos calcular aqui quantas arrobas a gente consegue ainda ter. Lembra, a gente quer chegar até as 12. Só que eu comprei esse animal com 7 arrobas, ou seja, qual é a quantidade de arroba que eu tenho aqui para trabalhar, para produzir dentro da fazenda? 150 quilos, ou seja, 5 arroba, correto? Sempre levando em consideração 50% de rendimento de carcaça. Dessas 5 arrobas que eu tenho um espaço para produzir dentro da minha fazenda, quantas delas eu vou ter que produzir só para pagar esse ágio de R$ 539 aqui, ó, que eu tenho, que esse animal tá me devendo ainda, que ele chegou aqui mais caro. Então a gente vai pegar R$ 539, que é o valor total do ágio por animal, e dividir pelo valor da venda dessa arroba. Ou seja, R$ 539 dividido por 388 é igual a quanto? 1,38 arroba, correto? Aproximadamente 1,38 arrobas. Então, daquelas 5 arrobas que eu tenho para produzir, 1,38 arroba vai ser só para pagar o ágio da compra desse animal. Vamos ver agora o animal mais barato em relação à arroba, que é o lote mais pesado, que é o lote 3, é um lote de 255 kg de peso vivo. Olha o valor da arroba desse animal aqui, ó, dessa reposição, R$ 420. Você percebe que dos 3 é o mais barato, porém ele é mais pesado. Com isso eu tenho menos espaço. Por quê? Qual que é o valor aqui? Qual que é o peso que eu tenho que ganhar aqui? O espaço de peso que eu tenho que ganhar? Bom, o animal está entrando com 8,5 arroba e eu quero sair com 12. Ou seja, eu preciso colocar quantas arrobas nesse animal? 3 arroba e meia, certo? Então você percebe que o espaço que eu tenho de produção, ele é menor. Ele é o mais barato em relação ao valor da arroba na reposição? Sim, só que o espaço que eu tenho, ele é bem menor. Então vamos calcular aqui, deixa eu anotar aqui, ó, 3,5 arroba, beleza? Que eu tenho para produzir, correto? Então vamos anotar aqui agora qual que é o valor que eu tenho dessas 3,5 arroba, quanto vai ser só para pagar o ágio. Então a gente vai pegar o valor total do animal, que está aqui, ó, R$ 272 de ágio por animal, dividido pelo valor de venda, que é os 388. R$ 272 dividido por 388. Isso me dá igual a qual? 0,7 arroba. Ou seja, dessas 3,5 arroba, 0,7 arrobas que eu vou produzir é só para pagar o ágio. 0,7 arrobas aproximadamente, beleza? Aí a pergunta que eu te faço agora é o seguinte. Nesse cenário, qual que é o melhor para você? Porque com certeza esse animal aqui do lote 3, ele vai ficar menos tempo na sua fazenda. Porém, o espaço que você tem para produzir arroba nele é muito pouco, certo? Por isso que ele é mais barato em relação ao custo o valor da arroba dele de compra. Porque se você pegar esse animal com o mesmo valor de arroba de um bezerro de 6 arroba, a conta não vai fechar. Porque o bezerro de 6 arroba, você ainda tem que colocar um espaço ainda mais 6 arroba para você chegar às 12. Então você consegue diluir esse ágio. Porém, ele é mais caro. Já o bezerrão de 8,5 arroba, para você chegar às 12, você só tem 3,5 arroba para produzir na sua fazenda. E dessas 3,5 arroba é onde você tem que tirar ainda o custo para pagar o ágio que você comprou dessa reposição
o custo de produção da sua fazenda e ainda ter lucro. Então você entende? Não é necessariamente o mais pesado é o melhor ou o mais leve é o melhor. Tudo vai depender de como você trabalha, qual que é o custo da sua roupa produzida. Você entendeu? Porque se você quer fazer giro rápido, eu quero fazer giro rápido, quero fazer 3 lotes, vender 3 lotes por ano. O animal de 8,5 arroba talvez seja mais interessante. Só que também a sua margem para diluir o ágio que ele vai vir com você, ele é menor. Você só tem 3,5 arroba nesse exemplo aqui para diluir o ágio, pagar os custos de produção e ainda ter um lucro. Então não existe melhor e nem pior. Existe o que se encaixa melhor para você na sua operação. Para mim, hoje, na minha realidade, qual seria melhor? Na minha opinião, para mim, o animal de 7 arroba para mim seria o melhor dessas 3 opções. Por quê? É um animal que está com ágio mais barato do que um bezerro de 6 arroba e é um animal que eu tenho mais margem para trabalhar na hora que eu produzir. Porque eu estou entrando com esse animal com 7 arroba, eu quero levar até as 12. Eu tenho 5 arroba para diluir o ágio que eu paguei nesse animal na compra e ainda pagar os custos de produção e retirar um lucro. Então não existe uma regra universal. Então, boiadeiro, cada caso é um caso. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a recria e engorda. Vamos fazer uma simulação de recria e engorda aqui? Vamos supor aqui, então, boiadeiro, que eu irei fazer uma recria e engorda de fêmea. Então, vamos usar nossa planilha aqui, boiadeiro, para facilitar a nossa vida. Vamos supor, então, que eu vou comprar umas bezerras e vou fazer recria e engorda no período de um ano, beleza? Vou comprar bezerra com 6 arroba, tá? Qual que é o preço que eu vou colocar lá de venda? Vamos supor que daqui a um ano eu consiga vender aí por R$ 300 o valor da arroba dessa bezerra. Beleza? Qual que é o peso que eu tô comprando? Vou comprar bezerra de 6 arroba, ou seja, 180 quilos. Qual que é o valor de uma bezerra? Vamos supor que essa bezerra hoje aí esteja em torno de R$ 2.300 a bezerra, tá? Ou seja, ele já calculou o valor da arroba dessa bezerra tá saindo a R$ 388,33. Então, eu vou colocar a conta aqui. Qual que é o período para diluir? 365 dias, que eu vou ficar com esse animal na minha fazenda, certo? Olha só, olha o cálculo que ela já te entrega para você aqui, ó. Essa bezerra tá saindo com valor de ágio de R$ 83,33. Isso representa quanto? 27,78% de ágio. Olha o alerta que a planilha já fez aqui, ó. Acima de 25% de ágio, atenção. A referência acima de 25% de ágio é um sinal de alerta, dependendo do sistema. Então depende de tudo, tá? Mas aqui para mim, ó, já não ficaria interessante essa bezerra, porque tá dando 27% de ágio, quase 28%. Então para mim já não seria interessante. Talvez se eu conseguisse vender ela por 310, vamos colocar aqui, ó, reais arroba, ela já conseguiria se encaixar na minha operação. Certo? Mas aqui eu coloquei a operação de quantos? De 300, né? R$ 300, isso mesmo. Então vamos supor que só para você ter uma ideia aqui, ó, tá? O que a planilha vai te falar para você aqui, ó. Essa bezerra tá com um custo, tá? Por arroba de R$ 383,33. Que eu já te falei que representa quantos de ágio? R$ 83,33 de ágio por arroba. Por animal dá quanto? R$ 500. Não é um animal de 6 arroba? 6 vezes 83,33, 83,33 vezes 6 é igual a quanto? 499,98, ou seja, ela arredondou para R$ 500. Então, se eu comprar essa bezerra, eu tenho que pegar, no período de um ano, produzir quantas arroba? Se eu quero sair de 6 e ir para 12, eu tenho 6 arroba para produzir. Dessas 6 arroba que eu tenho para produzir, eu tenho que tirar ainda esse valor de R$ 500 de ágio, para pagar esse ágio. Ela já chegou para mim me devendo. Quanto isso vai me custar em arrobas? R$ 500 dividido pelo valor de venda desse animal lá no futuro, que eu coloquei a R$ 300, ou seja, 1,66 arrobas das 6 que eu tenho para produzir vai ser só para pagar o ágio. 1,66 menos 6 arroba dá quanto? 4,33 arroba. Eu tenho que tirar o custo de produção e tirar o meu lucro, entende? Olha o espaço que eu tenho. Eu tenho 6 arroba para produzir. Só que dessas 6 arrobas que eu tenho para produzir na fazenda, 1,66 vai ser só para pagar o ágio. Então, boiadeiro, você saber fazer esse tipo de conta é essencial. E se você for fazer essa conta aqui na mão, vai te dar muito trabalho. Por isso que a gente fez aqui a nossa planilha aqui, o ágio certo, tá? Que tá dentro do nosso curso, custo
do ágio na prática. Você pode acessar o nosso site, deixa eu mostrar para vocês. Você pode entrar no nosso site, o link tá na descrição, vou deixar um QR Code aqui também no final para vocês aqui escanear, tá? Tá aqui, ó. Você entra aqui na escola, Berro do Boi, você pode acessar a planilha clicando aqui, ó, nesse curso aqui de R$ 47,90. Por enquanto tá esse valor, tá? Onde eu ajo na prática, que além da planilha que você baixa, ela é sua, é um bônus. Você também tem aulas sobre ágio, como calcular o ágio, tudo que você precisa saber na hora de fazer sua compra, tá? Também temos aqui o nosso custo da arroba produzida, quanto vai te custar produzir essa arroba dentro da sua fazenda? Qual que é o custo que está envolvido dentro da produção de arroba dentro da fazenda? Também está aqui. Próximo curso a sair é o nosso curso de recria lucrativa e depois a gente vai soltar o curso de engorda lucrativa, tá? Ou você pode ter acesso a todos os cursos que já tem na plataforma, os que vierem a sair, com pagamento único de R$ 497. Aí você entra aqui com acesso vitalício, você pode ver e rever quantas vezes quiser. Durante a plataforma estiver no ar, você não paga mais nada, fechado? Mas se você quiser, Douglas, eu só quero só o curso de ágio e a planilha, tá aqui, ó. Tá? O link na descrição, no QR Code na tela. Mas voltando aqui, boiadeiro, cuidado na hora de você olhar somente o preço de uma reposição. Porque se você reparou, qual que era o mais barato? Qual que tinha o valor da arroba mais barata? O bezerro mais pesado, de 255 quilos, certo? Porém, ele é o mais pesado, ou seja, o custo dele é maior, o valor investido dele é maior, certo? E o espaço de tempo para você diluir, pensando no caso de recria, igual a gente fez aqui, seria só de 3,5 arroba. Você está comprando com 8,5, quer levar a 12, ou seja, você tem 3,5 arrobas para produzir na sua fazenda. Você tem um ágio para diluir dentro dessas 3,5, você entende? Então não é olhar somente o preço. Você tem que olhar o preço, claro, olhar o valor do ágio, tá? Quanto de ágio está dando por arroba? Quanto isso representa em porcentagem? Quanto se dá em total por animal? Para melhor você poder decidir qual que é a melhor categoria para você trabalhar, qual que é o melhor peso, entendeu? Então não é somente ficar olhando o preço. Tem que fazer toda a análise. Eu quero vender com quanto peso? Qual que é o peso final que eu quero chegar aos animais para vender? Qual que é o tempo que eu tenho para diluir o ágio? Qual que é a quantidade de ágio? Então, a planilha te ajuda a fazer esse cálculo tudo certinho para você não ficar fazendo isso na mão. E outra coisa, antes de ir no curral, já faça essa projeção. Para você chegar lá, o cara vai começar a te apertar, você vai falar, peraí que eu vou fazer conta. Não dá, né? Você tem que já ter uma noção já. Antes de você ir para um curral negociar um gado para você comprar e até para você vender. Talvez, boiadeiro, você que trabalha com vaca aí, tá vendendo bezerro muito barato. Você está sabendo qual que é o ágio que tá vendendo o seu bezerro? Então, a planilha te ajuda para isso. Se você quiser aprender mais, entra na nossa escola Berro do Boi, onde você vai ter acesso a esse tipo de aula e aulas mais completas dentro da nossa escola. Fechado? Boiadeiro, quero saber de você. E aí? Qual que é o ágio que você vai pagar? Qual que você iria comprar no início? O bezerro de 6, o bezerro de 7 ou o bezerro de 8? E agora? Depois que você viu já o vídeo, qual ficou mais interessante nessa operação? Fala aqui pra mim. Boiadeiro, se for o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais. Valeu!